assim, eu vou estar gravando a aula hoje, tá? Porque às vezes eu preciso disponibilizar para algum aluno que não assistiu e pede ajuda. Não costumo disponibilizar porque eu acho sacanagem com quem assiste, sabe? Acho que eu aviso com bastante antecedência para vocês se organizarem. Não marco cedo, então acho que, né, complicado. Mas quando o aluno justifica, dá uma boa desculpa, disponibiliza a aula daí para ele estar assistindo novamente. Pessoal, antes de começar, tem bastante gente me devendo o trabalho que era para ter sido entregue dia, vou achar aqui, primeiro ano, dia 27 de maio. Hoje é dia 15 de junho. Então já passou um bom tempo aí que o trabalho era para ter sido entregue. Quem sabe tem alguns, eu vou hoje lá na escola buscar alguns que de quem pega impresso, mas tem bastante gente devendo trabalho. Eu desconto ponto, tá? Porque uma semana para fazer, acho que é tempo suficiente para fazer essas questões bem simples. Então, assim, hoje eu vou iniciar com vocês, vou trabalhar com vocês o último conteúdo que eu iniciei com vocês, que é a função. Eu não sei se vocês estão olhando ou só olham quando faz trabalho, né? Tem aluno que é um pouquinho, eu deixo assim tudo para fazer só se vale nota, tá? Só que daí, quando a gente vai fazer só quando vale nota, a gente fica com dúvida. E como é que você vai perguntar para o professor uma atividade que você fez 3 semanas atrás? Tá? Então, acho que vocês devem ir acompanhando toda semana para não acabar se prejudicando com relação às notas aí, lá no final. Tem muita gente que acha, ai, não vou reprovar, porque esse ano não vai reprovar. Realmente, não vai ser fácil reprovar vocês devido a, né, a gente não está frequentando a escola. Porém, vai ter reprovação sim. Tá? Não existe lei nenhuma que diga que vocês não possam estar estudando, que vocês não tenham que fazer as atividades. Inclusive, eu vi no final de semana várias pessoas compartilhando alguma coisa que o Conselho Tutelar vai não estar fazendo, né? Então, assim, vocês têm que fazer, vocês têm que tirar nota boa para passar. Tá? Eu, sinceramente, não sei como vocês tiram nota baixa, porque é só vocês entrarem em consenso aí entre vocês e um ajudar o outro, um tirar a dúvida do outro, que vocês tiram uma nota boa, né? Trabalho feito em casa, dá de fazer em grupo, né? Então não deixem assim para vacilar. Com relação ao conteúdo que a gente está vendo, pessoal, funções, vocês viram ele no 9º ano. Vocês estudaram no ano função de primeiro grau. Alguns professores usam o termo função afim, tá? Que é a mesma coisa, e função de segundo grau, que é a função quadrática. Tem esses dois termos para cada uma delas, é a mesma função. No primeiro ano, a gente estuda função afim, função quadrática, função modular, função exponencial e função logarítmica. Tá? Só que é claro que a função afim e a função quadrática vocês já viram no 9º, mas vocês têm novidades agora no primeiro ano. Mas para início do que eu iniciei, na semana passada, eu postei para vocês, no caso, a semana retrasada, eu passei só uma noção de funções e passei 2, 3 atividades. Tá? A atividade, inclusive na quarta, agora eu postei a correção dessas atividades, né? E coloquei para vocês lá. Se vocês observarem as atividades que vocês tinham para fazer lá, era só olhar a tabela, por exemplo, a questão número 1, pedia qual era o ano, a população, que tinha na tabela, era só olhar a tabela e responder. Não teve dificuldade. A questão número 2, que era um pouquinho mais difícil, que ela pedia assim para vocês dizer qual é o termo dependente e o termo independente. Então, assim, termo dependente é tudo aquilo que a gente depende de alguém. Então, por exemplo, na letra A, vocês tinham assim, a altura do prédio em relação ao tempo necessário para subir as escadas. Vocês têm que pensar o seguinte, o que interfere no outro? O tempo que eu levo para subir o prédio interfere no tamanho da escada ou é o tamanho da escada que interfere no tempo? Quando eu sempre digo para os alunos assim, o que vem primeiro, o que a gente faz primeiro, é o independente, é o que não muda. Por exemplo, não tem como você subir uma escada se ela não existe. Tá? Então, o tempo
para subir a escada, depende da escada, do tamanho que a escada tem. Então, a escada foi feita primeiro. Então, a escada é o termo independente, né? E no caso ali está a altura do prédio, né? Então, a altura do prédio é o termo independente e o tempo que eu levo para subir as escadas para chegar ao final do prédio, né? É o tempo dependente. A letra B falava em preço do quilo do pão e o custo dos 6 pães. Então, o valor que eu vou pagar pelos 6 pães depende de quanto está o preço dele. Se o preço estiver em promoção, eu vou pagar menos. Se o preço estiver no valor normal, eu vou pagar, né, o valor normal. Então, o custo dos 6 pães depende de quanto custa o quilograma do pão. Né? Acho que foi só esses dois que eu anotei. E tinha outras variáveis ali, mas sempre vocês têm que analisar quem depende de quem. O dependente é sempre o que vem depois, aquele que é feito em segundo plano. O que é feito em primeiro plano é o termo independente. Tá? É que nem fatura de água, essas coisas assim. Primeiro eu gasto a água no mês, depois chega a fatura na minha casa. Então, o valor que eu vou pagar da fatura depende de quanto eu vou gastar de água. Tá? Então, é sempre assim, o que você faz primeiro é o independente, o que faz depois é o dependente. Essa é a parte que os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade em funções, tá? Porque eles não... Vocês sofrem um pouquinho nessa questão de interpretação, né? A questão 3, que tinha para vocês, a letra A pedia também sobre o quilômetros rodados e a quantia de pagar. É o mesmo caso, pessoal. Primeiro a gente tem que andar com o carro para depois, né, você saber quanto que você vai pagar por aquela viagem. Tá? Porque vocês ainda não dirigem, mas devem entender um pouquinho de carro. Não tem como a gente saber o consumo do carro, depende muito do trajeto que você vai fazer, se tem bastante curva, se você acelera, se você tem bastante congestionamento, né? Então, o valor que eu vou pagar naquela viagem depende da quantia que eu vou andar. Aí a letra B perguntava para vocês qual era o valor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Decida pergunta. Letra B. Nessa locadora, qual que era o preço por quilômetro rodado? Para saber isso, basta olhar lá na fórmula. O valor que você multiplica com a distância percorrida, que era o Dzinho, é 88 centavos. Ou seja, o valor que eu vou pagar por quilômetro rodado era 88 centavos. E na letra C, perguntava quanto que uma pessoa vai gastar se ela percorrer 230 quilômetros. Tá? Então, eu até coloquei na resolução para vocês a resolução passo a passo dessa questão. Então, basta substituir 230 no D, que é a distância percorrida, multiplicar com 88 centavos e somar depois o resultado com 79,90, que é o valor fixo do aluguel, né? A taxa fixa do aluguel do carro. Certo? Agora, o que mais, sim, eu quero estar explicando para vocês é com relação ao que eu passei para vocês, as atividades que eu passei para vocês daí essa semana. Então, vocês têm lá. Eu coloquei para vocês, inclusive, quando eu fui fazer aqui para trabalhar com vocês hoje, eu percebi que tem um erro. Eu copiei e colei, na hora que eu copiei, eu li, olhei, não percebi o erro. Depois, só quando eu fui resolver, eu percebi que tem um erro no meio da resolução. Aqui, ó. Essa parte aqui. Se vocês verem os valores que tem aqui, não fecha com os valores que estão aqui no meio da resolução. Tá? Então, eu vou estar explicando aqui no quadro. Quem tem aí, quem já anotou, dê uma olhada. Esse valor do meio aqui não fecha com os valores que tem aqui no início. Tá? São valores diferentes. E na hora que eu enviei para vocês, não percebi. Só na hora que eu fui trabalhar com ele que eu percebi esse erro. Vou virar aqui, então, para estar explicando para vocês. Então, assim, pessoal, função sempre vai ter que ter essa relação aqui, ó. Todos os termos do domínio, que a gente chama, tá? Que é essa parte aqui, todos esses termos aqui... Prof, não tá aparecendo tudo. É só essa parte aqui, ó. Parece? E para mim aqui Agora sim. Aqui, ó. Todos esses termos aqui dessa função aqui, eles sempre têm que estar ligados com alguém aqui, tá?
No caso desse exemplo que eu passei para vocês, ele liga o menos 3 com o 9. Por que menos 3 com o 9? Porque vocês têm a funçãozinha lá, x ao quadrado. Então, quer dizer o quê? Menos 3 ao quadrado é 9. Tá? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4. E 4 ao quadrado é 16. Essa parte ao quadrado aqui, para quem não lembra, vai lá no Google e pesquisa a matéria de sexto ano, tá? Não vou ficar ensinando vocês a resolver ao quadrado. Ou faz na calculadora. Mas então aqui, ó, todos esses termos ligam com um termo aqui. Então a gente diz que é função. Para ser função, todos os termos do primeiro diagrama tem que fechar com o segundo. Não pode ficar sem fechar, tá? Poderia repetir, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que fosse outra função lá em cima e o 4 ligasse assim, ó. Sem problema. Ele pode ter o mesmo valor ali. Tranquilo, tá? O que não pode acontecer é o 2 ter duas flechinhas saindo. Aí não é função, tá? Então, para ser função, cada termo do primeiro conjunto tem que sempre ligar com o segundo, sempre ligar. E aqui todos eles têm que sair flechinha, não pode ninguém sobrar e ninguém ter duas flechinhas. O segundo lado pode sobrar, pode ter duas flechinhas. Quem manda é o primeiro. Então, o primeiro sempre tem que ter uma flechinha saindo, uma só. Tá? Não pode repetir. Vamos com relação às atividades, que acho que fica mais fácil estar explicando para vocês com as atividades. Ai, não acredito. Só um pouquinho que eu vou carregar aqui, tá? Tá acabando a bateria. Voltei. Deu certo. Então, assim, com relação às atividades que eu passei para vocês, a primeira atividade diz assim: seja a função f de ligada com r, não sei se vocês já olharam, espero que sim, tá? Dada pela formação f de x igual 5x mais 2. De domínio, aí vocês têm lá, domínio igual menos 3, menos 2, menos 1, e vários outros números ali, tá? Determine o conjunto imagem dessa função. Tá? Como que eu vou descobrir o conjunto imagem? Imagem é o resultado, e o domínio é o valor de x. Tá? Sempre assim. Então, esse domínio aqui é o quê? É o valor do x. Para descobrir o conjunto imagem, é só eu substituir todos esses números no lugar do x. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, 5 vezes. No lugar do x, vou colocar menos 3. Mais 2. Aí, volta lá a matéria lá do sexto ano, né? Primeiro multiplico, então 5 vezes 3, menos 15, mais 2. Devo 15, pago 2, devo 13. Então, o meu conjunto imagem, o primeiro termo, o menos 13. Vou fazer a mesma coisa agora com o 2. Então, tiro de 3 da lá e vou colocar 2. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 10 com mais 2, menos 8. Certo? E assim por diante com todos os números que tem lá no conjunto D da atividade. Só isso. Só fazer isso daí. Tá? Então, uma questão número 1 é só para calcular a imagem, só para fazer essa substituição. Ok?
Qualquer coisa, vocês gritem que eu continuo explicando mais exemplos, tá? Questão número 2, ela não vale nota essas atividades, tá? Eu vou estar enviando a resolução para vocês semana que vem, só que é interessante você saber fazer, né? A questão número 2 diz assim, dada a função FR igual a R, só para complicar, tá? A matemática tem algumas coisas que às vezes vêm só para dificultar a vida de vocês. O que me interessa daqui, por f de x, ou seja, a função de x é igual a x ao quadrado mais 2x. Determine o valor de f2 mais f3 menos f1. Tá? Eu, inclusive, coloquei embaixo de cada uma delas como que vocês iriam resolver, tá? Usei minhas palavras para tentar explicar. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Esses números aqui estão ocupando o valor do x. Então, é a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou colocar esses números no lugar do x. Um de cada vez, tá? Então, primeiro eu vou colocar só o 2. Eu vou fazer lá, ó. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, eu já tenho o valor dessa conta aqui, ó. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa com o 3. 3 ao quadrado, 2 vezes 3. Coloca o resultado aqui. Depois, com o 1, coloca o resultado aqui. Depois é só somar e subtrair. Outra coisa, lembram que eu falei para vocês no início do ano para vocês comprar uma calculadora, de preferência igual à minha? Então, aqui, se vocês tiverem uma calculadora que resolva toda ela, se vocês digitar essa conta igual tá aqui, ó, essa parte aqui, a calculadora vai dar a resposta para vocês. Tá? Então, não precisa estar fazendo isso daqui. O único problema é que vocês têm que sempre lembrar que vestibular, vocês não usam calculadora. Tá? Então, eu sempre digo para os alunos assim, calculadora é uma coisa que a gente vicia. Tá? Só que se o objetivo de vocês é fazer um bom vestibular, vocês têm que aprender a resolver sem calculadora, porque lá vocês não vão poder usar. Então, às vezes, a gente acaba desaprendendo fazer essas operaçõezinhas assim, porque a gente usa calculadora, a gente acaba esquecendo. Tá? Então, já que não vale nota, eu sempre digo assim, quando não vale nota, treina sem calculadora. Quando vale nota, aí faz para garantir na calculadora, né? Então, mas dá para fazer. Digita esse número aqui, vocês vão ver que apertar o sinal de igual vai dar esse. Tá? Tranquilo a questão 2? Questão 3. Diz assim, sejam os conjuntos A e B, então vocês têm o conjunto A. 1, 3, 5, 7 e 9. E B, 0, 2, 4, 6 e 8. Represente a relação a seguir por meio de diagrama de flecha e identifique se é uma função de A em B, sendo f de x igual a x menos 1. Então, essa daqui, o que vocês vão fazer? Representar por diagrama de flechas. Ou seja, vamos colocar aqui conjunto A, conjunto B. Aqui dentro vão ir os números que estão aqui no A, aqui dentro vão ir os números que estão no B. Aí depois vocês vão vir fazer essa conta aqui. Com que números, professora? Com os números do conjunto A. Tá? Eu vou colocar o 1 lá no lugar do x. Então vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Isso quer dizer que quando eu for ligar aqui, eu vou ligar o número 1 com o 0. Certo? Aí eu vou fazer a continha do 3. 3 menos 1 é 2. Então, vou ligar o 3 com o 2. E vou fazer a mesma coisa com os outros, que eu consigo fazer de cabeça, né, pessoal? Não vou fazer agora, senão eu respondo toda a questão para vocês. Mas, aí vocês colocam ali. Precisa dessa continha? Claro que não, tá? Quem consegue de cabeça não faz. Eu faço aqui para explicar bem certinho, principalmente para quem tem um pouquinho de dificuldade. Aí, lá no final, pede se é função ou não. Lembrem, se todos esses números aqui tiver com quem ligar do outro lado, é função.
Não, professora, 5 menos 1, vamos supor que seja 3, tá? 5 tira 1 é 3. Opa, não tem 3 aqui. Então, não é função. Não estou falando errado, tá? Estou só dando um exemplo falso. Não é 3, 5 menos 1, por favor. Tranquilo? E a última questão das atividades diz assim: sejam os conjuntos A e B, representa a relação por meio de diagrama de flechas. Agora eu já vou fazer então aqui. 1, 3, 5, 7, 9, 0, 2, 4, 6 e 8. Representa a relação a seguir por meio de diagrama de flecha e identifique se é uma função, ou seja, ela é igual a número 3, né? Só o que muda é que agora a função não é x menos 1, é x mais 1. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar o 1 no lugar do x. 1 mais 1, 2. Opa, tem para ligar. Mas eu já sei a resposta dessa questão, que quando eu for fazer aqui, eu já sei que não vai ter para ligar, né? 9 mais 1 é 10, não vai ter para ligar lá. Então, quer dizer que não vai ser função. Tá? Mas é a mesma coisa, você vai colocar o 3 no lugar do x, somar 1 e fazer a ligação. E assim por diante. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Então, assim, quarta-feira, que é quando eu posto as atividades, eu vou estar postando a resolução dessa, né? Não vale nota ainda. Deixa eu só ver aqui se eu já tenho. Mas a princípio ainda não tem atividade valendo nota. Provavelmente a gente vai ter mais uma aula ainda antes de ter valendo nota. Eu vou fazendo normalmente